Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós iremos falar sobre os cuidados no trânsito. Hoje em dia, muitas pessoas circulam nas nossas ruas em diferentes sentidos. São eles os pedestres, motociclistas, ciclistas e motoristas. Todo esse trânsito pode causar vários acidentes se nós não respeitarmos as regras de trânsito e termos o cuidado necessário. A seguir, nós conheceremos alguns exemplos que nós podemos evitar esses acidentes. O nosso primeiro exemplo são as faixas de pedestre. Para atravessar uma rua, o pedestre deve sempre procurar uma faixa de segurança. Caso ela não exista, deve distanciar-se um pouco das esquinas para fazer sua travessia. O nosso segundo exemplo são semáforos para veículos. O pedestre deve sempre estar atento aos semáforos para veículos, podendo atravessar apenas quando eles estiverem com a luz vermelha acesa, ou seja, fechado para os veículos. O terceiro exemplo são semáforos para os pedestres. Além dos semáforos para os veículos, existem também os semáforos para pedestres. Quando existirem esses semáforos, é preciso seguir o que eles indicam, pare ou siga. O quarto exemplo, ainda vamos falar sobre as faixas de pedestres. Antes de atravessar a rua, os pedestres devem olhar para os dois lados para ter certeza de que nenhum veículo está vindo em sua direção. E por último, nós temos que lembrar das calçadas, que são os lugares corretos para que os pedestres andem. O pedestre deve sempre caminhar nas calçadas, pois são os locais mais seguros e indicados para nós. Vocês viram alguns exemplos e cuidados para nós evitarmos acidentes. Agora, não se esqueça de praticá-los. Ainda falando sobre o direito de ir e vir e sobre o trânsito, nós vamos falar agora sobre o acesso para todos. O que é o acesso para todos? Quer dizer a acessibilidade. Todas as pessoas têm direito de ir e vir e ter acessibilidade garantida para chegarmos a determinados ambientes. Desde 2000, foi sancionada uma lei que todas as pessoas têm o direito de ir e vir, principalmente as pessoas portadoras de alguma deficiência ou de mobilidade reduzida. Normalmente, essas pessoas são muito prejudicadas porque nas ruas, nas praças, em locais públicos, não existem os acessos necessários para elas, para que elas consigam chegar até o destino. Por isso, em 2000, como a tia Brunella falou, essa lei passou a garantir a essas pessoas o direito da acessibilidade. A seguir, nós vamos conhecer alguns meios de acessibilidade que são muito importantes para o dia a dia dessas pessoas. O primeiro meio de acessibilidade que nós iremos ver são os pisos táteis. Esses pisos são feitos em alto relevo para serem perceptíveis pelo tato com os pés ou por meio de bengalas. Eles são instalados em calçadas, praças e outros lugares públicos para auxiliar as pessoas com deficiência visual. O segundo meio de acessibilidade são as rampas, que também devem estar instaladas em praças, calçadas, estabelecimentos públicos, para que as pessoas com mobilidade reduzida e cadeirante tenham acesso a esses ambientes. O nosso terceiro exemplo são os assentos reservados para as pessoas com mobilidade reduzida. Normalmente, esses assentos devem estar em lugares como agências bancárias, aeroportos, cinemas, teatros, transportes públicos e entre outros. O nosso quarto exemplo de acessibilidade são os elevadores. Além de avisos sonoros, há inscrições em braille nos painéis, para orientar as pessoas com deficiência visual, como mostra a fotografia ao lado. O nosso último exemplo de acessibilidade são as reuniões, eventos públicos, programas de televisão que apresentam a tradução do que é falado em Libras. A Libras nada mais é que a linguagem brasileira de sinais, como mostra também a fotografia ao lado. Conheceram esses meios? Entenderam por que é de extrema importância essas pessoas terem acesso a esses meios? Bacana, né? Então, pessoal, a nossa aula de geografia é essa e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo grande.